Há 10 anos, nascia uma ideia, uma visão ousada de transformar a forma como as pessoas se relacionam com o mercado financeiro. Mais do que oferecer produtos, o propósito sempre foi claro: atender com integridade, olhar humano e assessoria personalizada. Ao longo dessa década, a Ocus Capital cresceu, evoluiu e se consolidou, sempre guiada por valores sólidos, foco no cliente e paixão pelo que faz. Hoje, celebramos uma história construída com dedicação, desafios superados e muitas conquistas. Esta é a nossa jornada. Bem-vindos aos 10 anos da Ocus Capital. Lucas, como surgiu a ideia de criar a Ocus Capital? A ideia surgiu, a gente via na época, né, estou falando de 2013, 14, que tinha, né, que era muito menos do que é hoje. Hoje é muito pouco o número de investidores, mas na época era menos ainda, não tinha plataforma. E eu acabei trabalhando numa empresa de investimentos na época que eu praticamente discordava de tudo que eles faziam. Tentei algumas coisas, né, de mudar, mas a mentalidade do fundador não deixava e acabou que eu optei por sair e acabar tentando, né, na época, criar a Ocus com aquilo que eu acreditava na época que seria o correto a ser feito, né? Estou falando 10 anos atrás. Certo. E o que te motivou a começar a Ocus e esse propósito é o mesmo até hoje? O propósito, sim, né? Claro, ter uma empresa, poder dar uma condição melhor financeira para a nossa família, né? Na época eu não tinha filho, hoje eu tenho. Crescer, trazer time, fazer com que as pessoas prosperassem, mas antes de tudo isso sempre tem que fazer o nosso cliente prosperar, tá? Então acho que a gente foi muito acertado, né, essa estratégia, né? Faz o cliente ser bem atendido, a carteira bem rentável, que naturalmente as coisas vão acontecer, mas era esse misto, né, de fazer o nosso cliente investir de maneira correta, de maneira rentável, não ser entre aspas, enganado, como acontecia na época por muitas instituições financeiras e, naturalmente, a nossa prosperidade financeira pessoal também. Maravilha. E qual foi o primeiro passo para tirar a ideia do papel? Tirar a ideia do papel é muito fácil, né? Escolher nome, né? Essa gestação da empresa, fazer o CNPJ, né? Fazer os cadastros, né? Porque a gente tem um compliance ali com a Ancord, com a CVM. Essa que na teoria era a parte difícil, acabou que no fim das contas era a parte fácil. É mais fácil. O difícil é quando você faz todo esse processo e abre a porta do teu negócio e ninguém aparece. Então, essa gestação foi muito legal. Acho que é muito parecido com uma criança, né? A gestação é muito tranquila, quando ela nasce você tem ali outros tipos, né, de desafio e tudo mais, mas, né, a empresa, como os filhos ou as crianças, elas crescem, dão muito mais orgulho do que preocupação pra gente. Isso é ótimo. E como foram os primeiros anos da empresa, falando em abrir as portas e não ter cliente? O começo é sempre mais difícil, né? A nossa profissão, ou qualquer empresa, eu acho, é uma bola de neve, né? Ela começa pequena, ela tende a aumentar ao longo do tempo, mas você tem que empurrar, senão ela não se mexe sozinha, né? O começo é sempre difícil. Na época, né, quando a gente abriu a empresa, eu tinha 25, 26 anos, então isso era algo, né, não sou de uma família rica da cidade, então não tinha tanta entrada na época, então sem entrada, sem novo, sem experiência, né, na teoria, sem experiência prática, tinha alguns entraves, né? Acho que era tudo que as pessoas queriam, na verdade, né? Eu gosto, né, quero fazer, mas ele é muito novo, ou isso ou aquilo, mas acabou que a gente focou no começo num público mais jovem ali de universidades, aí acabamos chegando nos professores, dos professores a gente foi criando, acho que a gente foi criando uma credibilidade ao longo do tempo, né? E as pessoas foram começando a conhecer o nosso trabalho, o segundo ano um pouco menos difícil, terceiro, e acho que os desafios vão mudando, mas são totalmente diferentes. Acho que o desafio primeiro e segundo ano especificamente era não fechar, era sobreviver. Hoje é crescimento. Ótimo. E durante esses 10 anos, quais são os principais marcos? Eu acho que o nascimento da empresa é um marco bem importante. Como eu falei, é fácil gestar a empresa, difícil abrir, mas é um marco, querendo ou não. Você ter um CNPJ ali, eu acho que é um negócio foi bem legal, pelo menos para mim. A gente teve um marco, cada pessoa que entrou, que faz parte do time é um marco, né? Eu lembro da história de cada um da sua maneira, quem entrou como assessor, quem entrou como estagiário, quem entrou como qualquer função que seja. Com certeza o convite do Safra para a gente foi um marco. Eu lembro
claramente como foi o convite. A migração para o Safra foi um marco, que foi uma migração bem complicada, mas de muito sucesso, né? Com certeza atingiu o primeiro bilhão, isso foi um marco muito importante para a gente, né? Uma empresa do interior, ter ganho o prêmio no nosso primeiro ano com o Safra, né? De melhor escritório corporate, uma empresa de Poços de Caldas, interior de Minas. Hoje a gente ainda é destaque no Safra, competindo sempre com empresas de capital. Né? O Sul é muito forte, São Paulo tem empresas fortes, eu acho que ali a gente acaba sendo a primeira do interior que vem se provando a todo tempo. Então todas essas premiações, né, foram 3 premiações do Safra, a gente ganhou todas, eu acho que a quarta agora a gente vai subir no palco. Então, cada premiação, a cada produto que a gente desenvolve aqui dentro, a cada empresa que foi nascendo dentro do grupo, né, são vários marcos, tanto bons quanto ruins, mas são todos muito importantes para a nossa história. Certo, e como a empresa evoluiu em termos de serviços, equipe e estrutura? Amanda, pensando que a gente saiu de uma pessoa, né, eu fiquei ainda praticamente quase 2 anos sozinho, com uma unidade, né, o começo de coworking, depois ter unidade própria e hoje a gente ter 12 unidades, né, com mais de 50 pessoas, né, diretas trabalhando com a gente fica muito contente, né, e ao longo desse tempo foram surgindo braços, né, como eu falei, 2015 era investimento puro, tá? Então hoje a gente se tornou vou chamar de centro financeiro, não, um shopping center financeiro, um shopping center bancário, onde a gente consegue atender os nossos clientes em todos os segmentos. Certo. E mais do que atender em todos os segmentos, porque isso com o tempo, com o trabalho você consegue fazer, mas eu acho que a gente foi adquirindo ao longo do tempo uma inteligência para trazer coisas diferentes. Que aí foi quando surgiu a Ada Partners, que faz crédito no mercado de capitais, foi onde surgiu a Silva Securitizadora, né? Não existe nenhuma securitizadora, nós somos a primeira securitizadora de Poços de Caldas, fora os trabalhos normais, os serviços normais ali de financiamento, crédito, câmbio, mas eu acho que buscar coisas novas, né, que não são fáceis, hoje é muito fácil copiar, e a gente faz isso muito bem também, a gente copia muito bem, mas a gente conseguiu trazer algumas coisas novas quando muitas vezes, às vezes até dentro do próprio time a gente tinha aquela desconfiança se era a hora, se era como que a gente vai fazer se não tem um modelo pronto, mas acabou que acho que deu certo, né? Pode ser que está dando certo ao longo do tempo. Ótimo. E quando você olha para trás, para aquele primeiro dia, qual a primeira memória que veio à sua mente? Tristeza, né? É um momento bem difícil, né? Como eu falei, você abrir um negócio e não ter cliente é desafiador. Na nossa cabeça, né? O plano de negócio ele é sempre maravilhoso, né? Eu sempre falo que o plano de negócio não serve para nada justamente por isso. Porque, né, ninguém aprende a nadar através de um livro. Né? Então, abrir uma empresa, a teoria ela é linda. Vou fazer um plano de negócio, vou pôr num papel. No primeiro dia eu vou ter 100 clientes e não aconteceu no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. Então, foi uma construção, mas foi um momento bem, vamos dizer, assustador, porque quando as coisas não correm como a gente planejou, assusta. Né? Então, a empresa ela é inaugurada em junho. Em outubro, a gente descobre, né, que minha esposa estava grávida, então, numa época a empresa não rodava, né, então com 1 ano de empresa foi quando meu filho nasceu, foi no mesmo mês, que eu acho que foi muito bom, né, eu falo que foi um dos marcos da empresa, porque ali acabou a brincadeira, né, ali né, ou desiste e vamos, né, fazer outra coisa, ou vamos levar mais a sério ainda e fazer o negócio dar certo, que eu acho que foi a decisão acertada que a gente teve lá atrás. Maravilha. Durante esses 10 anos, tá? Qual foi o momento mais desafiador? Aquele que você pensou, nossa, eu vou repensar tudo isso, eu vou desistir. E como você superou isso? Eu acho que desistir, Amanda, nunca esteve nos planos. Claro que, né, a pessoa que fala que nunca pensou em desistir é mentira, mas nunca esteve nos planos. Eu tentei nunca deixar esse sentimento crescer, né, nunca levar muito a sério. Porque eu sempre falo, né, a Ocus sempre foi e continua sendo o meu plano A, não tem plano B, é isso aqui e é por isso que a gente se dedica. Mas a gente teve uma passagem específica que ali eu acho que não de desistir, mas de falar, fizemos a escolha errada, que foi o momento de troca para o Safra. A gente teve uma postura correta com a antiga corretora que a gente representava, eles não tiveram, né, eles desligaram todos os nossos sistemas numa sexta-feira, de noite, abordaram todos os clientes. Então, basicamente, isso foi comecinho de agosto de 31 de julho de 2020. Então,
De 15 até 20 a gente construiu uma empresa, no dia 31 de julho não existia mais empresa, porque todos os clientes foram migrados para outra empresa. Então na segunda-feira seguinte, a gente nasce com uma empresa zerada, sem nenhum cliente, sem nenhuma custódia. Mas como eu falo, foi bem doloroso, mas foi a melhor, talvez uma das melhores decisões que a gente tomou, né? Hoje olhando para trás é muito mais fácil, mas naquela época, né, eu lembro de ter chamado o Chico, né, o nosso sócio, e falado, erramos aqui, eu acho que a gente fez, né, fez M aqui, não dá para voltar para trás e é isso, vamos chorar e é isso, vamos para frente. Dentro da sala, lembro direitinho, dentro da sala a gente chora, a gente critica, mas a partir do momento que a gente sair da sala de reunião aqui, já era aqui, né? E for para a mesa de operações, é sorriso no rosto, motivação, porque ninguém pode saber que a gente está apavorado, né? E a gente estava apavorado, mas esse apavorado durou 10 minutos, né? Colocamos energia no time e foi. A Ox praticamente renasceu há 5 anos, então. A Ox tem, né, 2 nascimentos, né? A gente fala antes do Safra e depois do Safra porque teve esse problema. A gente foi para zero e aí a gente, aos poucos, foi reconquistando tudo, né? A gente, algo na casa de 9 meses depois dessa mudança, a gente era do mesmo tamanho que a gente tinha, conquistado em 5 anos. Com mais 9 meses, a gente já era o dobro do tamanho que a gente era. Por isso que eu falo que foi uma decisão acertada. Mas realmente, você trabalhar 5 anos, né? Ter um tipo de tratamento que eu não considero ético, né? Não considero, não tiveram caráter com a gente, e a gente, ainda bem, né, que isso só provou que a gente realmente estava no lugar errado e que a gente agora, com toda certeza, está no lugar correto. Maravilha, me fala uma coisa, na sua opinião, o que torna a Ocus Capital diferente no mercado financeiro? Eu acho que o nosso jeito de interior, a gente tá aqui para fazer dinheiro, né? Não é ONG, mas a gente leva o nosso cliente muito a sério, a gente leva o desejo do cliente, os sonhos do cliente, as metas do cliente muito a sério. Tá? Então, a gente não empurra produto, né? Existem vários produtos aí que são mais rentáveis dos que a gente atua hoje, mas a gente, por ética, caráter, opta por não ter. Eu acho que a grande maioria das empresas, ou uma parte das empresas tem de problema é querer crescer muito rápido. E não tem como crescer rápido de maneira normal. Tá? E a gente tem essa cabeça de longo prazo. Né? Então, não é uma empresa para 10 anos, não é uma empresa para 20, é uma empresa, né? A empresa não morre. Eu espero que a Ox seja assim. Então, esse jeito de interior, de entender o cliente, de entender como as coisas são feitas, de levar muito a sério a meta e o objetivo do cliente, em primeiro lugar, tenho certeza que é o que faz a gente ser diferenciado no mercado. Muito bom. E vendo o dia a dia da empresa, o que faz a cultura interna ser tão única e especial? Um pouco de pancada, né? É sempre bom, né? A gente tem bastante atrito no dia a dia, né? Porque já é uma profissão estressante, né? Bolsa que cai, cliente que não consegue acessar. Acontece, normal, qualquer instituição financeira. Mas a nossa questão de ter 2 reuniões, por exemplo, semanais, que a gente tem de 15 minutos, 20 minutos, isso é muito importante para todo mundo, está muito alinhado. O fato de a gente ter pessoas boas, lógico, em algumas posições chaves, a gente não concentrar, acho que a gente delega muito bem, então a gente dá liberdade para todo mundo tocar a sua unidade, tocar a sua área, claro que tem que entregar no fim das contas. Eu acho que olhar a linha final, que é o que a gente quer no fim das contas, né? Um trabalho bem feito, com qualidade e rentável para a gente também, tanto para a gente quanto para o cliente, faz com que a cultura seja sempre de entrega, tá? Tanto entrega para o cliente quanto entrega para a gente. E esse dia a dia, né, a gente é muito ativo nos grupos que a gente tem, né, de produto, de toda operação que sai a gente bota no grupo, todo mundo comemora, bate palma. Acho que essa cultura nossa de volta na cultura do interior, né, esse jeito nosso mais tranquilo de fazer as coisas faz toda a diferença. Maravilha. E falando do cliente, tá? Como você vê o impacto da Ocus na vida dele? Total, né? Porque eu sou cliente da Ocus, né? Então eu vejo que, né, apesar de a gente trabalhar aqui, né, a gente tem também investidor, né? As pessoas esquecem que a gente não somos pessoas normais, que tem os sonhos, que tem os investimentos, que tem o consórcio, que tem o financiamento, que faz o câmbio. Colocar o cliente como a gente faria com a gente mesmo. Acho que esse né, todo mundo sabe que isso é o jeito correto de ser feito, mas acho que a gente consegue colocar isso de uma maneira muito, muito correta. A gente fica muito em cima disso, né? Qualquer desvio que acontece a gente corrige rápido, né?
não temos medo de errar, porque a gente errou muito, né? Muito mais erro do que acerto, só que o erro a gente esconde e os acertos a gente grava, a gente mostra, é assim que funciona. Maravilha. E durante esse tempo de Ocus, né, teve algum marco com um colaborador ou talvez um cliente, parceiro que te marcou profundamente? Sim, não é hipocrisia, né? Eu gosto muito quando um assessor nosso troca de carro, quando ele faz uma viagem internacional, quando ele compra uma casa, quando ele abre um negócio novo, né, que a gente gosta, né, a gente incentiva muito essa questão do empreendedorismo e tal. Isso vale para o cliente também. Eu falo do nosso assessor porque a gente está no dia a dia que a gente acaba tendo um pouco mais de contato, então eu vibro muito com isso, de ver um assessor trocando de carro, chegando de carro novo, a gente ir lá, olhar o carro dele. Eu acho que isso é muito legal. Teve cliente, né, um assessor que hoje é cliente, que foi a formatura do filho, né, o Zé Maurício, quando o filho dele se formou. Eu fiquei muito contente pela determinação, né, são 6 anos que ele ficou ali ajudando o filho, então isso marcou muito. E claro, os clientes, né, a mesma coisa, troca de carro, troca de casa, adquire um imóvel diferente. A gente teve aqui um fato marcante também, que foi a venda de uma empresa de alguns clientes, né? Eram alguns clientes que eram sócios dessa empresa aqui da cidade. Foi uma venda muito grande, que a gente conseguiu participar de todo o processo. Isso realmente eu acho que fiquei muito contente por eles, né? Por ter a chancela ali que deu certo no empreendedorismo deles, mas sim, são vários, né? Desde o menor, como uma viagem, como eu falei, até uma venda multimilionária, como a gente já participou. Maravilha. E considerando esses 10 anos que passaram, né? Onde você vê a Ocus daqui 10 anos? Muito maior, né? Eu sempre falo, né, para tudo na minha vida que muito além sempre é quem. A gente está muito além de onde eu imaginei que a gente chegaria, mas eu tenho certeza que a gente está muito aquém de onde a gente ainda vai chegar. Então, se a gente saiu de 0 para 10 em 10 anos, eu tenho certeza que nos próximos 10 é de 10 para 100. Então, é um crescimento exponencial, sempre pensando no cliente, sempre pensando em trazer mais gente, sempre pensando em expandir. Manter essa cultura que a gente tem, que é difícil ao longo do crescimento, né? Hoje a gente até opta por não crescer tão rápido em número de pessoas, porque a gente não está procurando quantidade, né? A gente quer mais a qualidade, mas sim, sendo bem transparente com você, eu não faço a mínima ideia onde a gente vai estar, porque eu tenho certeza que qualquer número, qualquer meta que a gente colocar, ela vai ser batida muito antes dos 10 anos, e quando a gente chegar lá nessa meta em, sei lá, 3, 4 anos, vai dobrar a meta e vai dobrar, então... eu falo que o céu já foi o limite e hoje eu acho que é até mais que isso. Algum objetivo ou sonho nesses próximos 10 anos? Muitos, né? Deixar cada vez os clientes mais ricos, mais confiantes, deixar o nosso time mais rico, né? Que isso é importante também. Eu também, lógico, né? Eu quero muito crescer patrimônio, mas eu penso muito na questão de crescimento de área, eu acho que de áreas novas, né? Eu acho que o grupo hoje está bem consolidado, está bem legal, mas tem muitos planos que eu tenho, né, no meu caderno, que eu tenho certeza que vão ser colocados em prática, mas que não vou falar agora porque é bom ir soltando aos pouquinhos para a gente ter conteúdo também, né? Com certeza. E tem alguma mensagem que você quer deixar para os parceiros, clientes, colaboradores? É só agradecer, né? Acho que como eu falei, é um dia difícil, né? Eu tenho um perfil mais difícil também no dia a dia, né? Mas sei que não é fácil, né? Que diga minha esposa, né? Mas ela fica comigo 4 horas acordada, imagina aqui que é 8, 12. Agradecer, porque eu sei que é um mercado difícil, né? Às vezes a gente é punido por questões que não dependem da gente, o mercado financeiro, por exemplo, né? Não tem como eu adivinhar o que vai vir de fala de político, de economista, de presidente, Estados Unidos e por aí vai. A gente está com um problemão agora. Eu acho que agradecer porque realmente essa resiliência nossa, ela fala que a gente envelhece 3 anos a cada 6 meses aqui, faz parte, toda profissão tem o seu desafio, mas é só isso, agradecer a confiança dos clientes, né? Acho que tudo se resume na confiança, parceiro, cliente, colaborador, a família, né? A família que aguenta ali a gente, talvez um pouco de ausência, né? Talvez um pouco de estresse que acaba refletindo no dia a dia, mas se eu puder deixar uma palavra seria essa, né? Só obrigado a todos e conto com todos para os próximos 10 anos e especialmente para quem ainda vai vir. E qual é o maior legado que você pensa em deixar, não só para a empresa, mas para a população em geral? Eu acho que a educação financeira, né? Isso é um tema muito complicado no nosso país, né? Eu já estou no mercado desde 2009,
mas com a Ocus desde 2015, a gente vê que existiu uma evolução muito grande, né? O número de investidores, né? Se o cara é investidor, ele não tem dívida, então já é um número interessante. Então a gente vê uma evolução, CPF em bolsa, CPF em fundo imobiliário. Eu acho que essa questão de educação é a base de tudo, né? E no nosso caso, a educação financeira, né? No fim das contas, todo mundo, né, que estuda, que trabalha, ele trabalha por um motivo que é o dinheiro, né? Goste ou não, essa é a verdade, a gente trabalha pelo dinheiro, a gente vende hora pelo dinheiro, e quando a maioria dos brasileiros recebe o dinheiro, não sabe o que fazer. Então eu acho que é aí que a gente tem que entrar cada vez mais forte, né? Temos projetos educacionais aí para frente, ajudar o brasileiro, né, a disseminar cada vez mais a cultura de, primeiro, gastar menos do que ganha, depois conseguir investir de uma maneira correta e depois, no terceiro passo, ter o patrimônio e também, lógico, pensar sempre na sucessão, que é um grande problema nosso. Certo. E agora a pergunta mais esperada, eu acho, é como você pretende celebrar esses 10 anos? Essa pergunta tenho certeza que é a mais importante, né? Eu sou da cultura que a gente não tem que celebrar, né, que o que a gente faz aqui é a nossa obrigação, mas eu sei que é uma visão totalmente torta minha, né? Aos pouquinhos a gente está tentando mudar isso aí. Mas a gente vai ter uma confraternização nossa, né? Todas as unidades vão ter alguma coisa assim. E claro que a gente está planejando, se eu não me engano, 3 ou 4 lançamentos novos que a gente vai ter, que a gente está terminando de estruturar, desenhar, né? Tudo criado praticamente do zero, mas que a gente vai divulgar aí no dia 25/6, assim, praticamente ninguém da empresa sabe, acho que você sabe, eu sei, o Lucas sabe, o Elber sabe. Eu acho que só, de restante, ninguém. É um projeto, são 4 projetos muito bem desenhados, muito bem pensados, muito pensado no cliente, tá? Não é questão financeira, são projetos diferentes, mas a gente vai soltar também isso aí ao longo do tempo. Mas a comemoração vai ter, acho que não é porque eu não gosto que ele tem que ser feita a minha vontade, né? Quem sou eu na fila do pão, vai ser feito sim, a gente vai comemorar bastante esses 10 anos. Maravilha, obrigada. Obrigado a você.